Olavo? Eu? Tudo bem, César Maia? César Maia por aqui. Um prazer ouvi-lo. Prazer meu, agradecer aí a sua disponibilidade de tempo para a gente conversar um pouquinho sobre esse país complexo. Pois é, tem Mais muito que complexo conversar. agora. Dá pra você me enviar a sua imagem? A imagem não está indo? Não. Bem, um dia só. Deixa eu ver aqui o que houve aqui. Eu estou aqui para os especialistas. Eu também. Pronto, agora eu tô vendo. Tudo bem aí? Entrou? Agora entrou. Perfeito, Agora a imagem entrou, está aqui no quadradinho do lado. perfeito. Então, qual é a sua ideia? Como poderíamos partir aí, fazer uma Olá, lista de temas? Eu sou secretário de Relações Internacionais do meu partido. E nessa condição eu sou vice-presidente da Internacional Democrata de Centro, que é o Partido Popular Europeu, da Merkel, Sarkozy, Rajoy, etc. E eu acompanho permanentemente a política internacional do Brasil para a América Latina também. E o que eu vejo de forma bastante grave, perigosa, é que o governo Dilma está dando passos acelerados em direção ao esquema bolivariano na América Latina. Sem dúvida. Ela, o dia 1º de maio, ela entra na rede nacional de rádio e televisão, agredindo os bancos, como se fosse alguma novidade. Depois ela entra agredindo os planos de saúde, depois agredindo telecomunicações, depois a própria indústria automobilística, ela diz, se demitir alguém, eu vou tirar fora de vocês os incentivos que dei. Então ela passa a fazer um discurso anticapitalista. E esse discurso dela anticapitalista coincide com um procedimento que ela teve pessoal no caso do Paraguai. No caso do Paraguai, ela comandou o grupo do Mujica, da Cristina e do Chaves. Né? E ela intervém, ela e o Lula intervêm na eleição venezuelana. E o Chaves é favorito, mas a diferença não é essa Brastemp toda. Na hora que ela dá ao Chaves a entrada no Mercosul, ela prestigia o Chaves junto a um segmento médio de indecisos na eleição venezuelana. O Lula grava um vídeo para o Fórum São Paulo, que aconteceu em Caracas há 15 dias atrás, em que ele diz, o meu candidato é o Chaves. E do outro lado, o Capricho está usando o discurso de que eu acho o Lula uma pessoa moderada, aqui a gente pode aplicar algumas políticas que o Lula aplicou, e eles fazem intervenção na eleição venezuelana, e ao mesmo tempo eles usam o caso do Paraguai para se incorporar ao bloco bolivariano. Não há dúvida nenhuma que isso aconteceu. Então a Dilma, que seria uma mera consequência do Lula, e nós sabemos que o sindicalismo CUT brasileiro tem um caráter social liberal, que estão dentro das multinacionais, o governo da Dilma caminha em direção a uma esquerda tradicional, eu diria, caminha perigosamente. Essa eu acho que é uma novidade que tem que nos preocupar. Falando mais um pouquinho, esse pacote que a Dilma lançou ontem, é só fazer as contas. Esse pacote, e para 5 anos, esse pacote para prazo maior, até 2025, é um pacote de 5 bilhões de reais de investimentos por ano. É um pacote, só fazer as contas. Muito bem. O investimento tradicional do Estado brasileiro em infraestrutura é de 2% do PIB, portanto 80 bilhões de reais por ano. Falar em 5 bilhões de reais, ela está tratando de um incremento sobre a média tradicional, a média histórica, de apenas 6%. Portanto, é alguma coisa que não tem nenhum tipo de significado macroeconômico, é apenas um significado político, para tentar se segurar num momento que a economia brasileira está parada, que a indústria perdeu completamente competitividade internacional, que a taxa de investimento sobre o PIB caiu para 17%, e que a situação é delicada da economia brasileira, que o crédito está inchado, formando uma bolha que pode gerar problemas em 2013, né? Vários economistas afirmam isso, e, portanto, é um momento que se tem que analisar com muito cuidado. Esse caminho à esquerda, uma economia paralisada e, enfim, esses jogos de publicidade
que eles procuram lançar fogos de artifício a cada momento. Falei demais, né? Não, não, não. Bom, todas as suas observações são perfeitamente corretas, verdadeiras. Então, eu gostaria de voltar um pouco atrás no tempo, né, para lembrar o seguinte, que tudo isto já estava no programa do Foro de São Paulo desde 1990. Já foi feito um plano estratégico de longuíssimo prazo, vamos dizer, primeiro, para conseguir o que eles chamam de hegemonia cultural, que conseguiram, dominando então a mídia, o mercado editorial, etc, etc. Depois conseguiu o domínio do espaço político praticamente inteiro, como eles têm hoje. E somente aí, então, entrar com esse programa bolivariano. Por exemplo, a participação, a intromissão do Brasil na política interna de outros países não vem de hoje. O próprio Lula, em 2 discursos oficiais, confessou isso. Ele praticamente disse, nós do Foro de São Paulo, ou do que ele chamava o Grupo de Amigos da Venezuela, nós colocamos o Chávez no poder. Ele disse isso vai fazer 7 anos. Não lembro se 5 ou 7 anos. São 2 discursos que estão reproduzidos na página oficial da Presidência da República e a mídia inteira não noticiou uma linha. Então você vê que esse plano já vem de muito tempo. Acontece que os nossos comentaristas de mídia, a fonte de informação deles é o próprio jornal no qual eles escrevem. Então é aquilo que o famoso jornalista brasileiro Rolf Kuntz chamava de autofagia. O sujeito escreve no jornal aquilo que ele leu no jornal. Então fica em circuito fechado. Não busca opinião publicada. Como é? É opinião publicada, não é opinião pública. Exatamente, opinião publicada. Então, eles não buscam outras fontes, sobretudo não buscam os documentos de fontes primárias. Como, por exemplo, as próprias atas do Foro de São Paulo, que eu mesmo reproduzi no meu jornal eletrônico Mídia Sem Máscara, vai fazer 15 anos. Então, eles se abstêm da informação, eles fogem da informação e interpretam tudo de acordo com o desejo deles, com a fantasia deles. Então, aquela história que o Lula mudou, o comunismo acabou, todo mundo acreditou nisso, porque não tem fontes verdadeiras. Você vê aqui, incrível, por exemplo, aqui se você, nos Estados Unidos, o debate político se dá essencialmente através de livros. Nenhuma ideia é levada a sério se primeiro ela não for publicada como livro. No Brasil não, é só artigo de jornal ou discurso no parlamento. Então aqui você tem fontes de informação maravilhosas. Por exemplo, para acompanhar o que aconteceu, as transformações do comunismo no mundo nos últimos 20 anos, aqui você tem uma bibliografia de milhares e milhares de títulos. Não é isso? E, às vezes, baseado nisso, eu digo algumas coisas que, quando chega no Brasil, o pessoal pensa que é loucura, porque eles não têm informação. Então, é o caipira que acredita que a informação que vem da cidade é fantasia, é coisa de maluco. Outro dia eu escrevi, por exemplo, olha, a perestroika foi planejada pela própria KGB para permanecer no poder e aumentar o seu poder. Isso é uma coisa que aqui todo mundo sabe, porque tem centenas de livros sobre isso. Como no Brasil nunca tinha saído uma palavra a respeito, parece que sou eu que estou inventando. Então, a falta de informação no Brasil, o desconhecimento do assunto é uma coisa monstruosa. Está entendendo? Então, as pessoas às vezes são surpreendidas pelo curso dos eventos, quando esse curso dos eventos já estava, na verdade, previsto com 20 anos de antecedência. Você vê, a mídia brasileira inteira, durante 16 anos, negou a existência do Foro de São Paulo, cinicamente. Eu cheguei a ter um debate com o próprio Luiz Garcia, que era o meu chefe no Globo, chefe de redação. Ele dizia, não, isso aí é só um clube de velhinhos, não tem importância, não decide nada. Ora, meu Deus do céu, assim não dá. Quer dizer, a gente está o tempo todo discutindo com amadores. Quer dizer, não há... Dentro das minhas obrigações de secretário de Relações Internacionais, eu acompanho as eleições pessoalmente. Eu vou às eleições na América Latina e tenho que fazer contato direto nesses países. Desde a eleição do Funes em El Salvador, que o PT do Brasil oferece um sistema de publicidade e propaganda. Ele fez a campanha do Funes, foi o João Santana. Depois, você vai na campanha do Humala. Eu estive lá em Lima, conversando com o Vargas, que foi o marido da Marta Suplicy, e o PT montou uma equipe de publicidade para fazer a campanha do Mala. Quem está fazendo a campanha do Chaves é o grupo do João Santana. Estão entrando diretamente. Eles participam, reforçando os governos que elegem de duas maneiras. Há uma política
adotada por esse populismo latino-americano, que é destruir a oposição. Deixei El Salvador, por exemplo, o partido do FMLN, ele tenta destruir a arena. Ele cria um partido que sobra para aquilo, destrói a oposição. Aqui inventaram um partido do PSD, que fora o Serra lá por obrigação, estão dando tempo de televisão ao PT no Brasil todo, para destruir a oposição, destruir a gente, o PFL, Democratas hoje, e a Cristina fez a mesma coisa. Eles perderam a eleição parlamentar de 2009 e destruíram os partidos de oposição e montaram um grande bloco populista em torno da Cristina Kirchner. Depois, o governo brasileiro, junto com isso, leva dinheiro para esses países, financiamento sem autorização do Congresso, e que eles vão aprovando na Nicarágua, aprovando em Cuba, aprovando em El Salvador, aprovando na Guatemala. Perder a eleição porque o presidente não pôde lançar sua mulher num esquema tipo Kirchner. Para Guatemala, perderam, levaram dinheiro para o Peru, levaram dinheiro para a Venezuela, através dos esquemas BN10, empreiteiras brasileiras, e botam dinheiro ali. É um esquema grave, delicado, que com Lula tinha um disfarce do sindicalismo. Agora, com a Dilma, esse disfarce, essa máscara, o maior cuidado que preocupa os partidos da Internacional Democrata de Centro da Europa, preocupa a União de Partidos Latino-Americanos como partidos de centro-direita, né? Eu trabalho com a Pineta, como vice-presidente da UPLA, preocupa a todos. Só não preocupa aqui no Brasil, nem as elites empresariais brasileiras, nem as elites conservadoras brasileiras estão se dando conta que estão sendo levadas numa corrente que amanhã, como é que reverte esse quadro? Reverte por um custo muito maior. Olha, e isso tudo está acontecendo, você vê que é uma intervenção descarada, maciça, né? Quer dizer, eles estão montando a tal da pátria grande mesmo, exatamente como já planejavam 20 anos atrás. Agora, um problema no Brasil é a falta de consciência do empresariado. E essa falta de consciência vem do fato de que esse pessoal é assessorado por amadores ou por desinformantes profissionais, gente metida, gente a serviço do próprio PT, do próprio governo, que vai lá para enganar empresário. E os caras acreditam em tudo. É uma coisa impressionante. Esse negócio do Foro de São Paulo, por exemplo, para eu conseguir fazer as pessoas acreditarem que existia o Foro de São Paulo, foram 16 anos. Quer dizer, eles não querem enxergar a realidade. Então, isso acontece aqui também nos Estados Unidos com relação ao Barack Obama. Quer dizer, existe uma espécie de chantagem emocional, onde todo mundo é obrigado a acreditar na honestidade, na idoneidade do sujeito, mesmo quando ele está roubando, metendo a mão no seu bolso. A própria vítima diz, não, ele não fez isso de maneira alguma, né? É como esse caso do mensalão aí, tem muita gente que não quer enxergar, né? Então nós temos toda uma classe dominante, entre aspas, que não domina coisa nenhuma, e que é constituída de trouxas, de idiotas que acreditam em jornalistas que estão ou a soldo do Foro de São Paulo, ou então que são simplesmente amadores que não sabem do que estão falando. Agora, eu estudo esse assunto, César Maia, há 40 anos. Eu tenho uma biblioteca aqui enorme, só de história do comunismo, essa coisa toda. Eu sempre estou informadíssimo a respeito dessa coisa. E eu posso assegurar para você, depois da queda da União Soviética, todo mundo achava que o comunismo tinha acabado. Tá certo? No entanto, quem estuda o negócio podia ver que, não, isso aí não era uma queda. Foi a queda da União Soviética, não do movimento comunista. Ao contrário, o movimento comunista consentiu na dissolução da União Soviética para se expandir mundialmente com uma nova estrutura mais flexível, no que eles chamam de redes, e se espalhar por tudo quanto é lado. Então, 10 anos depois da queda da União Soviética, a esquerda estava por cima no mundo inteiro. Quando todo o pessoal liberal, conservador, empresários, etc., todo mundo acreditava, não, acabou, agora não tem problema. O comunismo acabou, agora não tem mais problema. Porque julgam pela aparência jornalística, não pela substância dos fatos. Não tem informação verdadeira, não estudam o assunto. A grande guerra é a guerra das ideias. Se um partido político que se chamava comunista se desintegrou, bem, é uma organização. Agora, as ideias que esperavam os partidos, elas estão presentes através de organizações da sociedade, através de outros partidos políticos, e presentes com maior eficácia. Porque na hora que você quebra a lógica da Guerra Fria,
Então a forma de penetração é mais fácil. Muito Você não mais. tem mais a resistência de criminalizar um lado ou criminalizar o outro. Você entra com muito maior suavidade. E não é só nas ideias, César, mas é no sentido organizacional. Existe um estudo da Rand Corporation, feito no começo dos anos 80, onde descrevia a mudança de estrutura do movimento comunista internacional, que deixou de ser aquela hierarquia monolítica do partido e praticamente se dissolveu em organizações informais, de uma eficácia muito maior, porque isso permite a intercomunicação instantânea. Por exemplo, quando houve aquele atentado na Espanha, houve um atentado, 24 horas depois você tinha uma mobilização de milhões de pessoas, não contra os terroristas, e sim contra o governo. Ora, isso não se improvisa. Então, agora, a organização em redes permite mobilizar milhões de pessoas instantaneamente usando o recurso de internet. Eu vou te passar depois esse estudo da Rand Corporation, chama da The Net War, a guerra internetica. Esse estudo já tem quase 30 anos, e o pessoal até hoje não se tocou disso. Quer dizer, o movimento comunista tem a seguinte vantagem. Primeiro, depois da dissolução da União Soviética, o dinheiro da KGB foi em grande parte espalhado pelo Ocidente em firmas laranja. De maneira que eles têm, vamos dizer, uma penetração que jamais tiveram. E você imagina, aqui no Brasil, o que significa o controle pelo PT do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Meu Deus do do céu. FAC e de todos os fundos de pensão estatais, nunca imaginaram que controlariam tanto dinheiro quanto controlam. Sim. Petrobras. Então, esse conjunto de recursos que tem uma mobilização política, com interesse claro, político, é uma coisa fantástica. Eu não sei aonde, o Chaves lá está sentado no poço de petróleo, mas aqui não precisa de poço de petróleo. Você tem um Estado brasileiro que nos seus vetores de capital líquido disponível para ser usado, é controlado diretamente pela máquina do PT. Olha o Mensalão. Vai ver os personagens do Mensalão. Eles livraram a cara do Busquem. Vai ver esse pissolato, onde é que estava? Onde é que controla esse esquema todo? Então é dinheiro infinito à disposição de mobilização política, o que leva, de certa maneira, o empresariado a se aproximar das fontes de recurso. O BNDES. O BNDES já não tem mais recursos orgânicos. São recursos de emissão do Tesouro que vai capitalizando o BNDES para aplicar agora mesmo. Esse pacote de ontem, olha só, Olavo, 80% dos recursos desse pacote, que são 130 bilhões de reais, vem de onde? Vem do BNDES declarado pela presidente. É o BNDES que vai patrocinar 80% do financiamento para aquilo que eles chamam de parceria e que otimisticamente a oposição acha que é um processo de privatização. Nada. Essas empresas todas entram com recursos públicos associadas ao governo e dependentes do governo. Inteiramente tem nada dependente. a ver com privatização de nada. Esse era o programa do Hitler, colocar o empresariado de joelhos. Já estão de joelhos. Totalmente. O PSDB, ingenuamente, faz uma nota oficial, publica nos jornais como matéria paga, dizendo as nossas teses prevaleceram. Que isso, cara pálido? As teses prevaleceram debaixo do controle, do comando, dos recursos do Estado, que é comandado pela máquina do PT. Que isso, meu Deus do céu? Quer dizer, para eles é neutro o fato de que estão aplicando uma política que é a neutralidade que independe do comando dessa política, pelo amor de Deus. Quer dizer, ingenuidade completa. Aliás, o PSDB é um poço de ingenuidade. Sim. Agora, quando começou esse processo, no ano 2000, antes do ano 2000 eu já escrevi, o PT não é um partido como os outros, ele não pretende ser eleito, ocupar o governo durante algum tempo e depois fazer rodízio com os outros partidos. Não, ele pretende ficar lá eternamente e instrumentalizar, não o governo, instrumentalizar o Estado inteiro, de modo que o Estado se torna um pseudópodo do partido. Eu dizia isso faz mais de 10 anos e aconteceu exatamente como aconteceu. Agora, no Brasil, quando a gente acerta, as pessoas ficam com raiva. Tá certo? Em vez de aproveitar a informação para tomar alguma providência útil, não. Eles ficam brabinhos. Na Alemanha nazista, o Goebbels definia como Estado total a incorporação no Estado da sociedade civil organizada, com a sua Estado, do partido político e do próprio Estado.
O que significa isso, que é o esquema do PT? Enfim, é um esquema de Estado total. Claro. Estado total pela esquerda. Claro. O modelo nazista é aplicado de uma forma competente por segmentos ditos de esquerda. Sim, não tem Os nenhum. mais prejudicados ou perseguidos ou reprimidos pelo próprio Estado nazista. Isso aí é um Estado total. Por acho que a coisa mais urgente é esclarecer empresariado sobre isso, porque eles estão sendo Então, usados claro como que instrumentos. Você podia imaginar, há uns anos atrás, que a máquina profissional do Itamaraty fosse penetrada, como foi penetrada pelo PT, ampliando o número de concursados, entrando uma nova geração, expandindo, ampliando, chegando, abrindo embaixadas e consulados em todos os lugares. O Itamaraty perdeu a virgindade. Né? Mas olha, nos anos 60 já dava para saber que isso ia acontecer. Imagina o patriota. Nos anos 60 já dava para prever tudo isso, bastando ler os livros do Antônio Gramsci, que começaram a ser publicados nos anos 60 pelo Enio Silveira da Civilização Brasileira. A partir dali, você já via que o pessoal da esquerda tinha dois planos simultâneos. O primeiro era da guerrilha para servir de boi de piranha. Eles sabiam que a guerrilha ia ser destruída, ninguém tem a menor ilusão a respeito. Enquanto o governo se ocupava das guerrilhas, eles iam fazendo, por outro lado, o que eles chamavam de ocupação de espaços. Um processo lento, discreto, né, que se aproveitava de todas as oportunidades. Veja, até as cadeiras de educação moral e cívica que o governo abriu foram todas ocupadas por comunistas, mas que o governo deu um instrumento para eles. Então eles foram ocupando posições na mídia. Eu já escrevi uma série de artigos mostrando que no tempo da ditadura a esquerda já mandava completamente na mídia, o sistema educacional, instituições de cultura, etc, etc. Quando chegou no fim dos anos 80, eles dominavam tudo, porque o governo militar também foi burro o suficiente para nada fazer no campo cultural e até para desmantelar os partidos conservadores que existiam, né? As lideranças conservadoras, destruiu todas. Né? O Milico só confiava em Milico mesmo e queria reduzir os políticos a carimbadores e decretos. Então, resultado, quando chegou no fim do governo militar, simplesmente você não tinha uma organização conservadora de direita e a esquerda, por outro lado, estava organizadíssima, mais poderosa do que nunca e com um prestígio enorme. Foi isso que aconteceu. Agora, tudo isso era previsível. Agora, a política, como a guerra, é uma questão de previsão. Porque se você não tem as informações e não consegue fazer uma análise correta, você está ferrado. Agora, no Brasil, o pessoal não quer informação, eles querem ilusão, eles querem alívio, eles querem boas notícias. Não é isso? Isso. Quer dizer, dá a impressão assim, é um bando de carente afetivo que está querendo agradinho, parece que a gente está lidando com crianças. Isso, quando eu falo isso, eu não me refiro só à juventude, não, é empresários, líderes militares, políticos, todos eles querem boas notícias. Às vezes querem, não, você tem que nos dar uma esperança. Eu falo, como esperança? Eu estou te dando informação para você agir. É o que eu tenho, a minha função, é explicar o que está acontecendo. Também não é a minha função traçar programas políticos para ninguém. Eu tenho que fazer a análise da informação e vocês decidem. Não é isso? Mas ninguém quer decidir coisa nenhuma e não quer informação também. Vou agregar naqueles vetores que você citou de, vamos dizer, de ocupação cultural lá do centro, o ensino de história no Brasil. Eu tentei, quando fui prefeito há alguns anos, eu tentei junto a outros prefeitos que se colocassem em cima da mesa a discussão sobre o ensino de história. O ensino de história no Brasil, antes, durante e depois do regime militar, é um estudo de história em base ao marxismo economicista. É isso. A gente vai com netos nossos e nas escolas que estão aí, é como se história fosse uma área do controle do pensamento, vamos chamar de esquerda, né? E entram com aquele mecanicismo da luta de classes, do mecanicismo de que maneira que se explica a dinâmica histórica, social, e agora estão querendo introduzir dentro do ensino médio a sociologia, não pela sociologia em si, porque também é um campo de controle ideológico da esquerda, introduzindo no ensino médio, termina ficando com um campo de história e sociologia à inteira disposição de um pensamento, que é um pensamento ultrapassado, mas que está presente e que se torna cada dia mais consequente e mais perigoso. E não é só a hegemonia no sentido ideológico, existe também a falsificação maciça.
A falsificação maciça. Eu vou lhe dar um exemplo. Em 1964, logo depois do golpe, apareceu e espalhou pelos jornais a história de que o golpe veio de Washington, foi o governo americano que tramou. E isso virou verdade de evangelho, todo mundo repete. Em 1973, o cidadão que era o chefe da KGB no Brasil, chamado Ladislav Bittman, publicou um livro de memórias, no qual ele confessava: olha, quem inventou isso foi o meu escritório. Nós falsificamos uma carta do J. Edgar Hoover para um agente do FBI lotado no Brasil, e espalhamos por jornais e todos acreditaram. O cara publicou isso em 1973. Até hoje ninguém foi entrevistá-lo. E o mito de que o golpe começou em Washington continua sendo disseminado. Assim como isso, tem muitas outras histórias. Você veja, todas essas denúncias que eles fazem contra os militares, uma parte é verdadeira, mas eu garanto para você que 70% pelo menos é falsificado. Uma vez saiu no Rio Grande do Sul um depoimento de um soldado dizendo aqui: o meu comandante me incumbiu de queimar uns papéis que eram comprometedores, que falavam um negócio de tortura, etc, etc. Como não deu tempo de queimar, eu enterrei. Ora, você calcula, César, o tempo que leva para você fazer uma fogueirinha, o tempo que leva para cavar um buraco de 1,5 metro. O senhor está obviamente mentindo. Essa história foi repassada para o Brasil inteiro como se fosse verdadeira. Tem aquela reportagem fraudulenta do Caco Barcelos a respeito de 2 terroristas que ele disse que teriam sido mortos num quartel militar, que depois os militares simularam um acidente. Né? Então eu fui investigar, eu descobri, primeiro, nas fotografias da estrada tinha a marca de frenagem do pneu, de maneira que os mortos que estavam colocados dentro do carro, eles voltaram à vida para frear o carro. Né? Segundo, tinha o depoimento do Jacob Gorender, que dizia que vários dias depois da suposta morte dos caras no quartel, os 2 tinham participado de um assalto a banco junto com ele. E terceiro, eu descobri que o soldado que deu o depoimento, ele tinha desertado do exército 6 meses antes dos acontecimentos, mas que ele não podia saber de nada. Essa reportagem foi repetida na Globo durante uma semana como se fosse verdade. Pior, o Caco Barcelos ganhou 2 prêmios jornalísticos por essa reportagem, obviamente fraudulenta. Então, com isso existe a cumplicidade também dos donos de jornais. Esse pessoal, vamos dizer, a família Marinho, né, o Otávio Frias, etc. Esse pessoal tudo puxa saco de comunista. Não são comunistas pessoalmente, mas são puxa saco. Então, veja, a esquerda domina as redações. E a esquerda, o pessoal do PT ainda reclama. Né? Quer dizer, basta uma denúncia de corrupção para eles dizerem que a mídia é de direita. Ora, denúncia de corrupção existia até dentro do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética. Denúncia de corrupção não é um elemento ideológico. Tá certo? Mas eles não aceitam nem isso. De modo que, quando eles se queixam de falta de poder, é porque eles só dominam 99% do espaço. 1% faltante está doendo. Mas você sabe, lá, que há uns 15 anos atrás, na Alemanha, foi feita uma pesquisa amplíssima a respeito da prevalência ideológica na mídia alemã e do outro lado das eleições. E eles mostraram o seguinte: que me dá muita energia, muita força, e aí sim muita esperança. Eles mostraram que a mídia tinha um amplo controle ideológico da esquerda no processo político eleitoral total, mas na hora da eleição não era isso que prevalecia na vontade do eleitor, na decisão de voto do eleitor. Então esse é um ponto que é muito importante, porque se de um lado há essa influência da esquerda, do outro lado a capacidade de influenciar a opinião pública, ela não é tão ampla assim. Então a opinião pública se dá conta pelo seu dia a dia, pela sua experiência própria. O que falta, na verdade, são lideranças do outro lado que sejam capazes de mobilizar essa opinião pública, que está disposta a não aceitar aquelas ideias e dar um curso, uma canalização, um curso orgânico a essa opinião pública. Eu tive vendo, o palco que eu tomei foi muito grande, foi sistemático. Não ia acontecer nada, era como se fosse uma espécie. Temos que descontinuar esse ciclo, não pode continuar no Rio de Janeiro. E vem tudo em cima. Mas isso daí não importa, faz parte da política. Agora, durante um ciclo de 16 anos, se conseguiu enfrentar a corrente e se desmontar esse processo. O que sobrou, o que restou do PT no Rio de Janeiro? Praticamente nada. Hoje eles têm que dar o candidato a vice, uma figura inexpressiva, do candidato a prefeito, que é financiado por esses esquemas federais
do PT, numa articulação aqui, porque eles preferem ter o controle dos atos do que mesmo ter o controle dos mandatos. Então, há espaço, há como enfrentar isso daí tudo. Agora, é necessário que o pensamento conservador, liberal, e que social-liberal seja, que eles entendam que eles estão enfrentando um adversário poderoso e que eles precisam ter coragem de enfrentar. Não é como hoje faz o PSDB, e o presidente do PSDB dá entrevistas à imprensa, o PSDB publica uma matéria paga exaltando a Dilma. Então são o quê? São crianças, são ingênuos. Por quê? Porque um lado bate e o outro responde com afagos. É isso. Em 2006, no segundo turno, o PSDB sinalizou ou explicou derrotas, porque no segundo turno o PT entrou com discurso contra a privatização. Aquilo ali ficou como um trauma no PSDB. Agora toda hora eles querem dizer que tem razão, que tem razão. Enquanto isso eles vão avançando num projeto que nada tem a ver com aquilo que o PSDB pensava quando estabeleceu essa política de privatizações do PSDB. Ingenuamente, eles querem justificar o que fizeram, usando quem como legitimador? Usando o adversário, o inimigo, para legitimar a política deles? São muito ingênuos. É suicídio, é? Agora você vê, pesquisa atrás de pesquisa mostra que a população brasileira é maciçamente conservadora, em matéria de moral, cultura, etc, etc. Olha, mas ela não tem quem a represente, porque os partidos ditos de oposição, o que eles querem é mimetizar, imitar o discurso do adversário, que é uma falsa esperteza. Isso aí há 20 anos eu escrevo. Se você copia o discurso do adversário, se você, como diz, eles dizem, rouba a bandeira do adversário, mesmo que você tenha uma vitória eleitoral, ele terá uma vitória ideológica e a longo prazo a vantagem será dele. Quer dizer, você tem que ter uma oposição conservadora, clara, autoconsciente, assumida, que represente, que dê voz ao povo brasileiro, que é justamente o que a maior parte dos políticos estão se recusando a fazer. E o caso, Olavo, do chavismo. Você faz uma pesquisa nacional no Brasil. O partido faz isso anualmente, né? Pela eleição nacional, enfim, mais sistematicamente. A rejeição da opinião pública brasileira ao Chaves é gigantesca. Pois é. Porém, ele é recebido aqui como uma figura ilustre. Cada vez que o Chaves aparece aqui, parece uma estrela de cinema. E o Chaves o que fez? Olha, uma informação que você já deve ter. O Chaves designou para embaixador da Venezuela no Brasil o homem da inteligência política dele. É o homem que entra no processo latino-americano e agora sul-americano para poder estabelecer o contato com as elites locais, as direções locais e produzir um crescimento chavismo. Esse homem deslocado da Venezuela para o Brasil, o embaixador, quando aconteceu o fato do Lugo, e as fotografias e as filmagens, quem liderava o processo do Maduro era o embaixador da Venezuela no Brasil. Não tinha nada que fazer no Paraguai. Vamos até admitir que o ministro tivesse que ir até lá para ver o que estava acontecendo. O que eles fizeram, bem, os filmes foram colocados aí nos vídeos, né, de interferir nas Forças Armadas, tudo gravado. Eu estive agora no Paraguai, há 15 dias atrás, tive o chanceler, que me pareceu um homem capaz e competente, claro, tive o presidente da República e com as lideranças empresariais. O que eles contam, o que aconteceu nos bastidores. O filmado a gente viu, o que não foi filmado é um processo de intervenção aberta no Paraguai. Quem comandava esse processo? Quem comandava era o embaixador da Venezuela no Brasil. E quem serviu de mote internacional para poder fechar esse esquema? A Dilma com o patriota do lado. Imaginar que quando o patriota entrou para a chanceler, houve uma espécie de relaxamento. O Marco Aurélio Garcia vai deixar de comandar a política externa brasileira para a América Latina. Agora é um homem casado com uma americana e viveu tantos anos nos Estados Unidos. Eu te digo, o Celso Amorim, com aquele jeito melífluo dele de operar, oferecia menos risco do que o patriota, cujo seu currículo legitima numa política chavista, levada a cabo pela Presidente da República, com ele a tiracolo, justificando, pode, deve. O que está acontecendo na prática? Foi formado no Pacífico pela Colômbia, pelo México, pelo Chile e pelo Peru. Tudo bem.
que é muito mais orgânica, porque fala o mundo que cresce e se desenvolve, né? Como o Obama fez. O Obama saiu do Atlântico para o Pacífico, que é lá que tem desenvolvimento. Então eles fazem uma aliança do Pacífico e outros vão fortalecer aqui do lado do Mercosul. Hoje o presidente Mujica dá declarações que o Mercosul não interessa mais. Ele quer ver como é que entra na aliança do Pacífico. O Franco, presidente do Paraguai, diz que não interessa o Mercosul, interessa a aliança do Pacífico. Então você tem uma novidade na América Latina que tem que ser construída e acompanhada com muito cuidado, porque oferece uma alternativa ao esquema bolivariano, oferece uma alternativa ao Unasul, uma alternativa a esse novo Mercosul. Exatamente. Olha, o Patriota tinha que mudar o nome para Peteota. Né? Isso aí simboliza o que está acontecendo agora. Outro dia houve uma entrevista na Globo News do ex-ministro Luiz Felipe Lampreia, em que ele admitia que toda a política internacional do Brasil já não tem nada a ver com os interesses do Estado brasileiro e tem que ver exclusivamente com os interesses do PT. E ele ousava dizer pela primeira vez, depois de 20 anos, a seguinte coisa: o fator que está por trás e que explica tudo isso chama-se Foro de São Paulo. Então é a primeira vez que uma figura, vamos dizer, da projeção dele, reconhece isso publicamente. Ora, um atraso de 20 anos significa derrota certa. Quer dizer, aconteceu isso porque deixaram acontecer, porque davam ouvidos, tá certo, a pessoas como esse seu Luiz Felipe de Alencastro, esse pateta que fazia uma coluna na Globo, na Veja, e que dizia: o Foro de São Paulo não existe. Foi um maluco do Rio de Janeiro que inventou, né? Também o próprio assessor aqui do CFR, Council on Foreign Relations, para a história, o Maxwell, né? Kenneth Maxwell, ele também disse: não, o Foro de São Paulo não existe. E as pessoas acreditam nisso, porque as pessoas têm posições oficiais. A posição oficial não quer dizer que o sujeito estudou e nem que sabe o que está dizendo, né? Então, eu lá avisando, me esguelando, mostrando documento. Quer dizer, uma opinião vale mais do que um documento, do que um fato. Então, veja, tudo isso começa com uma perversão da inteligência brasileira, tá entendendo? Perversão que já vem desde o tempo da ditadura militar. Os militares, eles se desguarneceram intelectualmente, né? Eles levavam a sério lá o general Golbery, os intelectuais, né, oficiais deles, né, em vez de buscar a informação correta. Quer dizer, o Brasil tem um abismo de informação há mais de 40 anos. Eu vejo pela bibliografia. Quer dizer, a bibliografia faltante no Brasil tem no mínimo 10 mil volumes, sobretudo sobre essa área do comunismo. Você verá, agora saiu um livro que eu te recomendo. A autora chama-se Yevgenia Albats, A-L-B-A-T-S. KGB, The State Within the State, o Estado dentro do Estado. É uma jornalista russa eminentíssima, embora seja jovem, tem apenas 36 anos, conta toda a história de como a KGB preparou a perestroika para continuar no poder. E continuou. Não só continuou, como aumentou o poder. Porque na antiga União Soviética, a KGB tinha um agente para cada 400 habitantes. Com a diminuição do território e o aumento dos serviços, agora tem um para cada 200. A KGB hoje é mais poderosa do que jamais foi. E tudo isso já estava anunciado, vamos dizer, 30 anos antes, pelo Anatoly Golitsyn, que era um desertor da KGB, que chegou aqui nos Estados Unidos dizendo: olha, o plano dos caras é este, mais este, mais este, mais este, mais este, mais este. 96% das previsões do Golitsyn se realizaram. E ainda tem gente que não quer ver. Então é esse o problema. Se você recusa a informação e enfia a cabeça na terra como um avestruz, agora pensa assim, se você enfia a cabeça na terra, o que fica para cima? A bunda. Então você está convidando alguém para vir por trás e fazer o serviço. Exatamente. E quando se anda pela América Latina, é uma coisa curiosa. O Fórum de São Paulo existe e é visto com preocupação fora do Brasil. Quando você vai pegar os partidos conservadores, liberais, qualquer país da América Latina, o Fórum de São Paulo é um personagem. Ele só não é um personagem no Brasil. No Brasil. Te garanto, já finanço isso. Olhando para aí afora, tudo bem. E há aí dois vetores convergentes. O Fórum de São Paulo, para dar voz aos setores mais radicalizados. O Fórum de Porto Alegre, para dar um foro, uma tintura social a segmentos mais amplos. Os dois operam de forma convergente e interativa. Então aí, ambos. O Fórum de Porto Alegre tem destaque. Parou agora. Agora não tem se reunido tanto. No Fórum de São Paulo, como se fosse uma ficção. Como se fosse um grupelho que não tem representação, não tem importância. Mas por que o Lula
lá no YouTube pegar, dizendo que a vitória do Chaves é fundamental. Ele diz assim, a vitória do Chaves nessa de declaração, que estapafúrdia. Ele podia falar tudo, de todas as amizades, mas ele interviu no processo eleitoral de outro país para desconstituir eu acho um erro o discurso do Capriles, para desconstituir esse discurso, para poder ele dizer, atenção, o meu candidato aí é o Chaves, o ex-presidente do Brasil, por 2 vezes, que elegeu seu sucessor. Não, eles não têm limite. Eles não têm, não há, eu tenho, não, pelo poder, vale tudo. Vale dinheiro do BNDES, vale os empreiteiros brasileiros, vale bancos brasileiros, vale qualquer coisa, vale os fundos de pensão, vale tudo para que se sustente no poder. Por isso que esse projeto de 20 anos, bem, eu acho que vamos ter em 2014 uma eleição competitiva. Muito dificilmente, quase impossível, que o Lula possa ser candidato. Seria um candidato difícil de ser batido. Agora, a Dilma é uma candidata fácil de ser batida. Fácil, tem razão. Fácil de ser batido. Então, o lado de cá tem que entender que o personagem a ser enfrentado, na verdade, o personagem Dilma não tem encorpada nela a capacidade de mobilização e de convencimento que tem o Lula, por exemplo. Então, é uma oportunidade. Agora, não pode ser uma oportunidade para se lançar um candidato para dizer, atenção, eu vou ser igual a Dilma e vou mudar algumas coisinhas. Mas esse o problema. É esse o problema. O pessoal não quer fazer oposição. Você vê, nas 2 eleições anteriores, eu fiz a documentação inteira sobre o Foro de São Paulo chegar na mão dos candidatos ditos de oposição. No caso do José Serra, eu entreguei para um assessor próximo dele, um ajudante e amigo dele, que é o Denis Rosenfield, um pacote desse tamanho de documento. E fiquei esperando para ver se no debate presidencial o homem mencionava isso. Até o último momento esperei, ele não abriu a boca. Então, se você está ocupado em você ocultar o crime daquele que está te atacando, então você vai perder. Então, o Zé Serra virou um perdedor profissional. Por quê? Porque ele não quer fazer oposição. Ele tem medo. Ele não falta 2 bolas no meio das pernas. Tem 1,5, talvez 1, talvez meia. Tá? Em janeiro, eu conheço o Serra desde Santiago Chile. Bem, em janeiro de 2010, o Serra esteve aqui em casa, na sala, e conversamos longamente, naqueles horários do Serra. Chegou aqui 10 horas, 10 e meia, saiu 1 hora da manhã. E aí, o Serra me disse assim, ô César, tem que entender, eu sou um homem de esquerda, disse assim, e mais ainda, Serra, não se formou um partido, eu e Lula não formamos um partido lá atrás, porque eu não queria PMDB, não formamos um partido, eu não queria entrar no PMDB, porque o Lula insistiu que teria que ser um partido que tivesse como coluna vertebral o vetor sindical. Eu não queria o vetor sindical como coluna vertebral. Eu queria uma eleição ao presidente da República com esse tipo de discurso. Se essa tese já é a tese do outro lado, então ele desiste, pede para ser vice da Dilma e vai fazer uma campanha como vice da Dilma. Isso disse aqui. Eu perguntei para ele, Serra, por que você não se reúne com o agronegócio? Porque, afinal de contas, é um setor organizado. É um setor em que, aonde o agronegócio é forte, o Alckmin derrotou o Lula pelo Brasil todo, de São Paulo a Mato Grosso. Por que não se reúne com esse segmento? Ele disse, esses votam em mim compulsoriamente. Pelo amor de Deus, ele vem de ser o líder do segmento, mobilizar o segmento, que é quem segura essa balança comercial brasileira aí, que é o agronegócio. Em vez de mobilizar e liderar esse setor, eles vêm compulsoriamente, eles vão votar na Dilma, César. Pagar no que dá. Termina que a presidente do PT, dando tempo de televisão para o PT pelo Brasil todo. Então, o que acontece é que ele perde a liderança desse segmento, e a liderança desse segmento, por razões, vamos dizer, pragmáticas, por razões quaisquer, passa a ter uma área de contrato que não tinha, o que chamavam a presidente da Confederação Nacional da Agricultura, a nossa senadora, chamavam de desmatamento, era assim que eles chamavam. Agora não, agora ela está poupada, agora ela tem proximidade, a Dilma dá prioridade na agenda para ela, aproximaram através do PSD, onde nós estamos, meu Deus do céu, em janeiro
realidade é essa. Ou eles acham que isso daí que eles estão fazendo, o MST não tem influência deles, do PT e do governo. Claro, quanto de dinheiro eles receberam, né? Como é que o MST se mobiliza com o apoio ostensivo do governo, ministerial. Agora são setores de interação. Ora, pelo amor de Deus, ficamos com quem? Ficamos com o setor ruralista dentro do partido, que é o Caiado, que se tira do partido do setor ruralista, nos aproximando do governo Dilma. Para quê, meu Deus do céu? Para serem comidos lá na frente? Claro, claro. Se eles tiverem força para comer, vão comer. O setor rural não tem dúvida nenhuma. É por isso que as últimas eleições presidenciais foram todas festivais de esquerdismo. Na última, até o Lula comentou: veja o nosso progresso, o progresso da nossa democracia, todos os candidatos são de esquerda. Quer dizer, a eliminação total de qualquer oposição ideológica, ele considera um aperfeiçoamento da democracia. Então nós sabemos que a democracia é o contrário, é o pluralismo ideológico, né? Não a hegemonia, não a uniformidade. Agora você vê, eu já fui para a Colômbia várias vezes, fiz conferência para estudantes, fiz conferência para militar, para empresário. Todo mundo lá está informado do que acontece e todo mundo está disposto a lutar. É por isso que eles elegeram o Uribe 2 vezes e depois elegeram o Juan Manuel Santos, que aliás acabou se revelando um traidor, mas no fim das contas elegeram. Então, na Colômbia, 97% da população odeia a turma das Farc. Agora, o pessoal das Farc ainda domina mídia, né, e o aparato judicial. Então essa é a raiz do poder deles. Mas existe militância contra eles. No Brasil não tem nada. Ninguém quer lutar, todo mundo quer se acomodar. Quer buscar favores. Agora você está dando exemplo da própria bancada ruralista lá, agora de Pires na mão. Fala, não é possível uma coisa dessa. Então, quer dizer, existe uma falta de fibra. Quer dizer, existe uma espécie de acovardamento brasileiro que é uma coisa vergonhosa. Eu costumo dizer, eu não tenho vergonha de ser brasileiro porque eu não tenho culpa, né? Eu sou um pobre espermatozoide português que jogaram aí e fui parar na América errada. Tá certo? Não fiz nada para ser brasileiro, né? Mas então não posso ter vergonha. Mas eu tenho tristeza. Agora, vamos pegar a eleição de 2006. Uma coisa é o voto nos candidatos. Outra coisa é o voto nos temas. A Marina Silva foi um destaque na campanha eleitoral. E saiu de 7, 8%, cresceu muito, avançou e viabilizou os produtores. Olha, você pega o Ibope Inteligência, os cruzamentos todos do Ibope Inteligência, telefone, conversa com a Márcia Cavalieri do Ibope. Todo o crescimento da Marina foi em base ao voto conservador, porque ela é uma evangélica forte, o discurso da família, o discurso do contra o aborto, o discurso em relação ao que a família é questão gay, etc. O discurso dela conservador é que projetou o crescimento dela, a ponto da Dilma ter que se mobilizar rapidamente, com medo do segundo turno, para tentar se aproximar dessas lideranças evangélicas, já que a Marina não estava no segundo turno, e buscar dividir esse voto conservador, que naturalmente iria em direção ao Serra, se o Serra fosse, e teria que ter migrado o Serra 100%, não migrou. Ele migrou pela Dilma. Enquanto o Serra continuar um homem de esquerda, ele não será nada. Porque numa competição de esquerdismo, quem ganha é o mais esquerdista por definição. Então o Serra vai ser sempre o sparring, é o armazém de pancada. Só. Ele nunca passará disso. Ele está na hora de desistir e ir para casa. É um derrotado. Olha, hoje, agora, meia hora antes da gente conversar, o Ibope apresentou a pesquisa para prefeito de São Paulo. O Celso Russomano já empatou com o Serra. O Celso Russomano estava lá atrás, que é um candidato populista, mas populista evangélico da TV Record, um discurso conservador, que a população está olhando pelo discurso dele, não está discutindo se é populista ou não é populista. Nesse momento, hoje, agora, na TV Globo de São Paulo, apresenta o Serra e o Russomano empatados em primeiro lugar. O Serra tinha 32%, esse Russomano tinha 7,8%. Nesse momento, o Russomano tem 26%, o Serra tem 26%, meia hora atrás, apresentado no RJ do São Paulo TV, lá em São Paulo. É só abrir o G1, vai ver ali, empatado dos dois. Ora, pelo amor de Deus, não está na cara que existe uma base
de opinião pública conservadora que precisa de lideranças. Exatamente esse o ponto. Essa base de opinião pública conservadora. O que está faltando é lideranças que representem essa população conservadora que é majoritária. Quem quer que se levante com um discurso conservador sincero vai ganhar. Agora, como não tem ninguém faz isso, então a esquerda instrumentaliza as próprias bandeiras conservadoras. Aparece lá um sujeito comunista, diz, eu sou comunista, mas sou contra o aborto, por exemplo. Já ganhou. É isso que tem acontecido. O candidato do PT em São Paulo, o Haddad, que é um homem de esquerda, classicamente de esquerda na academia, na universidade, esquerda no governo Matos dos Princípios, não tem chance de ganhar em São Paulo. Nenhuma. Porque o eleitor de São Paulo, na hora que chega no segundo turno, ele busca o voto mais conservador no segundo turno. O Kassab não deu uma surra na Matos dos Princípios, no segundo turno, busca, não tem chance. Mas esse Celso Russomano, que traz o discurso conservador juntos, ele pode ganhar a eleição para prefeito de São Paulo. Mas também não adianta o sujeito se eleger pelo voto conservador e quando chega no poder faz concessões para o outro lado. Isso aí não pode, tem que parar. 2, 3 pontos. E se ele puxa o voto conservador, o Celso Russomano não cresce. Claro, Fica lá ele nos 7%. Mas como é progressista, fica amplo, etc. Rabo preso. Ele cai dos 32 ou 33 que tinha. Escuta, César, olha, por hoje nós vamos ter que interromper, porque o meu computador chegou ao seu limite aqui e já está protestando aqui, estou tendo problemas com o computador. Mas essa não precisa ser a nossa última conversa, nós podemos continuar e fazer outras, porque acho que nós temos muita coisa, muitas ideias boas para trocar. Podemos marcar um outro? O tempo que você disponibilizou para a gente conversar. É uma honra para mim conversar com você. Enfim, peguei informações, aprendi, enfim, já acompanho você há muitos anos, eu já estou aprendendo bastante tempo, e agradecer muito tempo que você disponibilizou. Eu que agradeço, né? Você foi uma liderança notável no Rio de Janeiro, eu creio que você ainda tem muito espaço para ocupar, né? E foi realmente um prazer e uma honra conversar com você. Agora vamos marcar outra conversa, sei lá, daqui 2 semanas? Maravilha. No mesmo horário? Maravilha. Eu entro em contato e a gente marca essa nova conversa. Perfeito. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Fique com Deus. Tchau. Um grande abraço.